Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês que fizeram a prova do Banco do Brasil, tomara que tenham ido super bem nessa prova. Vocês tinham todas as condições de gabaritarem as questões de atendimento, marketing, vendas, como a gente vai ver nos comentários agora. Vamos começar então pelas questões de atendimento da prova de escriturário, né, do Banco do Brasil, gabarito 1, tá? Eu vou seguir a sequência do gabarito 1, mas aí vocês, pelas questões, se tiver um outro gabarito, uma outra sequência de questões, vão poder acompanhar os comentários da mesma forma. Então vamos acompanhar na tela a primeira questão de atendimento que apareceu nessa prova. Para quem não sabe, meu nome é Wendel Léo, né, professor aí das matérias de administração, incluindo marketing, vendas e atendimento. Vamos lá. Questão 41 do gabarito 1. Talvez a sua numeração seja um pouco diferente, mas a questão é a mesma. Nos termos da resolução CMN número 3849, de 25 de março de 2010, o acesso telefônico da ouvidoria deve ser pago com tarifa mínima, gratuito para todos, cobrado se o reclamante não tiver razão, gratuito apenas para aqueles que têm renda mínima, ou então pago pelos clientes inadimplentes. Nesse caso, galera, gabarito letra B de bola, gratuito para todos. Vamos comentar essa questão. Olha só, o atendimento telefônico de uma ouvidoria, não é justo que o cliente pague, né, para receber um atendimento. Então, a própria CMN coloca, né, que normatiza as questões de atendimento no país, normatiza que o atendimento tem que ser gratuito, tem que ser via 0800. Por isso, resposta correta, letra B. Essa estava fácil. Vamos ver a próxima questão? Acompanhando aí na tela. Questão 42. Os bancos múltiplos, nos termos da resolução CMN 3849, devem instituir a ouvidoria na própria organização, em órgão externo, em vínculo com a auditoria, na área de propaganda ou no setor de novos projetos. Olha só, galera, vamos comentar essa questão. Gabarito dessa questão, letra A, na própria organização. Por quê? Um banco múltiplo, ele atende diversos tipos de clientes, de diversos segmentos, de diversas necessidades. Ao terceirizar o atendimento, talvez os terceirizados não tivessem preparo suficiente para atender a todas as necessidades do cliente. E a gente viu nas aulas de marketing, vendas e atendimento que as organizações têm que atender a todas as necessidades do cliente. Nada melhor do que funcionários do próprio banco para isso, dentro do próprio banco, ocorrendo esse atendimento. Por isso, em órgão externo estaria fora de questão, em vínculo com a auditoria estaria fora, tem que ser diretamente pela própria auditoria, ou pela própria ouvidoria, na área de propaganda ou no setor de novos projetos, tudo isso estaria fora. E sim, letra A, na própria organização. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, ela fala o seguinte, acompanhando aí na tela. Questão 43. Para facilitar a atividade das cooperativas singulares de crédito não filiadas à cooperativa central, nos termos da resolução CMN 3849, tais cooperativas poderão, para compartilhamento e utilização de ouvidoria, firmar com a associação representativa da classe o seguinte instrumento: contrato, acordo, convênio, parceria ou conjugação. Galera, essa questão mistura com um pouquinho de direito, né? Então a gente tem aí como resposta a letra C, convênio. É por meio de convênio que, como aqui foi colocada na questão, que as cooperativas poderão compartilhar e utilizar de ouvidoria com a associação representativa de classe. É feito um convênio para que esse atendimento seja então realizado. Resposta correta, letra C. Vamos para a próxima questão? Acompanhando aí na tela. De acordo com a resolução CMN 3849, as instituições financeiras devem designar os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela área ao Comitê de Valores Mobiliários, PROCON, Secretário de Defesa do Consumidor, Banco Central ou representante dos consumidores na instituição. Galera, para responder essa questão, você precisava só de um pouquinho de malícia. Se um banco deve satisfações a alguém, a quem seria no país? Ao Banco Central. Resposta correta, letra D. É o Banco Central quem armazena todas as informações de toda a rede bancária do país, incluindo isso que a questão fala, os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela área financeira da instituição. Vamos para a próxima questão, então? Pulando para a próxima questão, 45, ela fala de marketing. Um importante aspecto do planejamento tático no segmento bancário é o mix de marketing, composto por, letra A, equipe bem treinada, produtos sólidos e confiáveis, serviços oferecidos e reputação corporativa da empresa. Letra B, localização das agências, acessibilidade ao internet banking, rede de serviços e canais de atendimento, serviço oferecido, valor dos investimentos pelo cliente, canais de atendimento ao público e campanhas de comunicação. Letra D, rentabilidade nos investimentos, taxas de juros adotadas,
preços praticados e lucratividade anual. E letra E, posicionamento estratégico da marca, segmentação de mercado, concorrência ativa e propaganda institucional. Galera, continua olhando aí para a tela. Olha só. Percebam que a questão ela fala inicialmente do planejamento tático. E aí você tem que ter um certo conhecimento das diferenças do planejamento estratégico, tático e operacional. Quando a gente fala em planejamento estratégico, ele é para toda a organização e ele é feito pela cúpula da organização, pela diretoria, para a empresa inteira. Quando a gente fala em planejamento tático, ele é feito por cada gerente, para cada departamento, para cada função da organização. E ele é de médio prazo. E quando a gente fala em planejamento operacional, ele é individual, feito para cada trabalhador a curto prazo. Então observe o seguinte, o planejamento tático, ele envolve os níveis gerenciais, né, como eu acabei de falar agora, e não a cúpula da organização. O que exclui a opção A. Por que a opção A está excluída? Porque fala aqui de produtos sólidos e confiáveis, isso é pensando na organização inteira. Fala também de reputação corporativa, isso é pensando na organização inteira. Equipe bem treinada, serviços oferecidos, até poderia ser o nível tático. Agora, pensando no nível tático na questão inteira, produtos sólidos e confiáveis e reputação corporativa seria nível estratégico. Então a letra A está fora. A opção B também está fora, pelo seguinte, localização das agências. Quem define isso é a cúpula da organização, não é cada gerência. Além disso, além da localização das agências, rede de serviços que serão oferecidos também é definido pela cúpula. A acessibilidade ao internet banking seria um departamento da organização, seria tático. Definir os canais de atendimento para aquele cliente específico também seria nível tático. Agora, localização das agências e rede de serviços, isso é nível estratégico. Então a letra B também está fora. Por que a letra D foi eliminada? Vamos pular para D agora. Olha só, a letra D ela fala de rentabilidade nos investimentos. Isso é uma uma decisão estratégica, não é tática. É para a empresa inteira. Além disso, fala de taxas de juros adotadas. Isso é uma decisão também da cúpula da organização para o banco inteiro. É estratégico. Preços praticados e lucratividade anual. Tudo isso seria planejamento estratégico e não tático. E a letra E? Posicionamento estratégico da marca. Isso é uma decisão estratégica, como a própria palavra diz, não é tática. Segmentação de mercado. A segmentação de mercado ela também é estratégica, embora possa ser feita departamentalmente. Concorrência ativa é uma observação que a organização inteira faz, é estratégico. Propaganda institucional também é estratégico. Agora vamos para a letra C. O serviço oferecido. Isso pode ser uma decisão departamental, para cada tipo de cliente, um gerente definindo para o seu grupo de clientes os serviços a serem oferecidos. Isso é tático. O valor dos investimentos pelo cliente é nesse atendimento que o gerente dará, que será definido qual é o valor que cada cliente pode investir e deve investir. É uma decisão tática também. Os canais de atendimento ao público, isso vai ser definido pelo gerente da sua conta. Quais são os canais melhores para que você seja atendido, isso é tático. E as campanhas de comunicação são feitas a nível departamental, podem ser feitas a nível estratégico também, mas também são feitas a nível departamental. Então a opção C é a única opção que se encaixa como sendo algo tático. Não exclusivamente tático, tá? Essas decisões também podem ser estratégicas, mas podem ser táticas também. Percebam que as outras opções, elas têm alguns fatores que são apenas estratégicos. Outra, na opção C, nós temos definições que podem ser estratégicas, mas podem ser táticas também. Então, vamos para a próxima questão? Pulando para a próxima questão aí. Próxima questão, ela falava o seguinte. Uma forma de aumentar o valor percebido pelos clientes nos serviços bancários é diminuir o conjunto de custos envolvidos na relação com os bancos. Nesse sentido, durante o atendimento aos clientes nas agências bancárias, os funcionários devem dedicar-se a, letra A, empurrar produtos, como seguro de vida, para os melhores clientes, explicar os aspectos do serviço sob a ótica da instituição financeira, igualar os benefícios e os custos envolvidos no processo de compra, prestar um serviço com baixo valor percebido pelos correntistas, e letra E, reduzir o dispêndio de tempo e a energia gasta pelos clientes. E aí, galera, qual foi a resposta correta? A resposta correta nesse caso foi a letra E. Opção E, reduzir o dispêndio de tempo e a energia gasta pelos clientes. Por que as outras opções estão erradas? Olha só. Empurrar produtos. Não esquece. Atendimento, vendas, marketing. O objetivo é atender desejos e necessidades do cliente, não empurrar produtos porque os funcionários do banco têm metas a serem batidas. O cliente não tem nada a ver com isso.
Explicar os aspectos dos serviços até estaria certo, sob a ótica da instituição financeira. Não, tem que ser explicado sob a ótica do cliente, para que o cliente entenda. Letra C. Igualar os benefícios e os custos envolvidos no processo de compra. Igualar, não, tem que superar. A questão fala sobre valor agregado, a criação do aumento de valor. O que é valor agregado? É quando o cliente percebe que aquilo que ele pagou foi pouco, porque o que ele teve de volta foi muito. Então, na realidade, tem que ter um desequilíbrio. Na realidade, o cliente tem que achar que pagou pouco e recebeu muito, em função do encantamento que vai ser gerado com excelente atendimento e prestação de serviço. E não igualar os benefícios e os custos envolvidos, e sim superar esses benefícios. Ou melhor, superar os custos com a ampliação dos benefícios. E a letra D, prestar um serviço com baixo valor percebido pelos correntistas. Ele tem que ter um alto valor. Por isso, questão correta, a letra E, reduzir o dispêndio de tempo e energia gasta pelos clientes. Essa é a opção correta. Vamos para a próxima questão? Acompanhando aí na tela. 47. Em relação às mensagens empregadas na promoção e venda de produtos e serviços, incluindo os bancários, não devem ser feitas ofertas de ação negativa. São ofertas de ação negativa aquelas que esclarecem o que não é fornecido na prestação do serviço, B, exigem uma manifestação de não aceitação pelo cliente, impactam os clientes que não fazem parte do público-alvo da empresa, são dirigidas especificamente ao público da terceira idade, ou ainda utilizam mensagens subliminares para convencimento do público. Galerinha, a resposta correta a ser marcada nessa prova seria a opção B de bola. Exigem uma manifestação de não aceitação pelo cliente. Por que é essa a opção correta? Está percebendo que a questão fala, são ofertas de ação negativa. Então, quer dizer, olha a letra A. Esclarecer o que não é fornecido na prestação de serviço. Isso é positivo, para o cliente saber mais detalhes, caso faça parte da necessidade dele. C. Impactam os clientes que não fazem parte do público-alvo da empresa. Esses clientes têm que ser impactados, até para que se tornem público da empresa um dia. D. São dirigidas especificamente ao público de terceira idade. Isso não é uma ação negativa, porque a partir do momento que uma instituição financeira ou uma empresa qualquer estabelece canais de comunicação específicos para a terceira idade, de acordo com as limitações desse público, se existirem, é muito bom, não é negativo. E letra E, utilizam mensagens subliminares para convencimento do público. Isso também é positivo. Assim, o público com mensagens subliminares entende quais os produtos ou serviços devem ser adquiridos sem se sentirem constrangidos, ameaçados ou empurrados. A única realmente negativa é no sentido de exigir uma manifestação de não aceitação pelo cliente. Se ele não aceitar, é algo negativo. Por isso, resposta correta, letra B. Vamos para a próxima questão? Acompanhando aí na tela. Próxima questão, 48. Na estrutura organizacional de um banco, marketing não é uma função exclusiva de um departamento. É uma área em que todos devem atuar, principalmente os funcionários que trabalham diretamente na função de vendas e atendimento, pois são responsáveis por, letra A, aprovar as campanhas de comunicação do banco, B, entender e satisfazer as necessidades dos clientes, C, ouvir as confidências individuais da clientela, D, preparar as propagandas a respeito da empresa e E, transmitir informações pessoais aos bancários. Galerinha, nessa questão 48, resposta correta, letra B, entender e satisfazer as necessidades dos clientes. A gente viu nas aulas gravadas que Philip Kotler, que é o papa do marketing, é a grande referência bibliográfica, disse que a função do marketing é tornar a venda supérflua. Isso é, atender, entender todas as necessidades e desejos dos clientes e satisfazê-las. Então, quer dizer, isso não é uma função específica da área de marketing, sim, como o enunciado diz, da empresa inteira, de qualquer pessoa que trabalhe com atendimento. Por que as outras estão erradas? Aprovar as campanhas de comunicação do banco. Percebam que a questão ela fala que marketing não é uma função exclusiva de um departamento, é uma área em que todos devem atuar, principalmente os funcionários que trabalham diretamente na função de vendas e atendimento, pois são responsáveis por. Quem aprova as campanhas de comunicação do banco não é o pessoal de vendas e atendimento, é o pessoal de marketing e a diretoria. Na letra C, ouvir as confidências individuais da clientela, isso é ouvidoria, e só o atendimento, vendas não. Embora vendas possam escutar também confidências do cliente, mas função é da ouvidoria. Preparar as propagandas a respeito da empresa, área de marketing. Transmitir informações pessoais aos bancários, especificamente atendimento, não vendas. Então percebam que vendas e atendimento é responsável por entender e satisfazer as necessidades do cliente. Opção B, resposta correta. Vamos para a próxima questão? Questão de número 49, ela dizia o seguinte.
Na ocasião do atendimento, seja na definição do preço e das condições de venda, seja na aceitação ou não da proposta, é inaceitável a discriminação de qualquer pessoa com base em raça, cor ou religião. B. Divisão dos correntistas com base na capacidade de investimento. C. Omissão de informações importantes sobre a vida particular do atendente. D. Separação dos clientes por idade, sexo, renda ou estado civil. E letra E. Discernimento em relação à condição financeira do cliente. E aí, galera, o que é inaceitável aí na questão 49? Inaceitável na questão 49 é a opção A. Discriminação de qualquer pessoa com base em raça, cor ou religião. Isso é inaceitável, porque fere o princípio da impessoalidade, o princípio constitucional da impessoalidade, fere a ética, é uma atitude contrária à ética a qualquer tipo de discriminação. Além disso, é assédio moral em relação a quem está sendo atendido. Por que as outras estão erradas? Divisão dos correntistas com base na capacidade de investimento. Isso é segmentação de mercado, perfeitamente aceitável. Omissão de informações importantes sobre a vida particular do atendente. Isso tem que ser feito. As informações sobre a vida particular devem ser omitidas. Separação dos clientes por idade, sexo, renda ou estado civil. Podem ser separados, até para serem criados produtos específicos para cada tipo de necessidade. E letra E. Discernimento em relação à condição financeira do cliente. Esse discernimento deve existir. O que é inaceitável é a prática de qualquer tipo de discriminação. Por isso, letra A, opção correta. Vamos para a última questão de atendimento? Acompanhe na tela a questão número 50 sobre atendimento. Quando o atendente de um banco utilizar-se de comparações com a concorrência para ressaltar as vantagens dos serviços prestados em sua agência, ele deve ter por princípio a utilização de dados de cunho psicológico ou emocional, fatores que dificultem o entendimento das características dos produtos concorrentes, comparações entre serviços de natureza e época diferentes, informações objetivas e que sejam passíveis de comprovação, e pesquisas de opinião sem a fonte e sem a data dos dados recolhidos. Galerinha, questão correta nesse caso, opção D de dado. Informações objetivas e que sejam passíveis de comprovação. Para quem marcou a letra A, não é que a letra A estivesse errada em relação ao atendimento. Realmente temos que ter dados de cunho psicológico ou emocional para um melhor atendimento. Só que a questão não fala de atendimento direto do atendente ao cliente, ao cidadão. Ela fala da comparação dos serviços prestados daquele banco com o de um concorrente. Então a letra A está fora, psicológico ou emocional está fora disso. Letra B. Fatores que dificultem o entendimento das características dos produtos concorrentes. Tem que facilitar o entendimento e não dificultar. Letra C. Comparações entre serviços de natureza e épocas diferentes. Isso não importa para o cliente, o que importa para o cliente é agora, é o hoje, em relação aos produtos e serviços prestados e essa comparação com a concorrência. Letra E. Pesquisas de opinião sem a fonte, sem a data dos dados recolhidos. Também não serve para nada, tem que ter a data, tem que ter a fonte, até para ter fidedignidade nas informações. Agora, olha a letra D. Informações objetivas e que sejam passíveis de comprovação. Tem que ser objetiva. O banco ou qualquer outra empresa não pode ficar falando mal de um concorrente, tem que falar a verdade. Então, cliente, no banco X, onde o senhor tem interesse em também abrir a sua conta, tem uma taxa de juros de tantos por cento. Aqui no nosso banco é um pouco menor. Você não falou mal, percebe que você falou a verdade. Só que isso tem que poder ser comprovado pelo cliente, porque senão o atendente vai passar como mentiroso e certamente o cliente foi perdido. Galerinha, essas foram as questões de atendimento que apareceram na prova da Sesgran Rio, na prova do Banco do Brasil para escriturário. Espero que vocês tenham ido muito bem, vocês têm todas as condições para ter ido maravilhosamente bem nessa prova. Contem comigo para o que precisarem. E não deixem de sempre reforçar esses estudos para outros concursos, embora o meu desejo é que você realize esse sonho imediatamente. Fiquem com Deus e até mais. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, agora a gente vai trabalhar as questões de vendas e marketing que caíram na prova do Banco do Brasil para escriturário. Seguinte, essas questões, se vocês não tiverem gabaritado, eu mato vocês, porque a gente viu tudo isso em aula. Tudo que caiu na prova a gente viu durante as aulas teóricas e de forma bem completa. Vamos acompanhar então na tela a primeira questão? Olha só. Então tá aqui, a correção da prova do Banco do Brasil, escriturário, gabarito 1. Se o seu gabarito for um pouquinho diferente, só vai mudar a numeração. O gabarito é o mesmo. Então vamos lá. Sobre técnicas de venda e questões que envolvem marketing aí no meio também. Questão 33. Um gerente recebeu um correntista para discutir seus investimentos no banco, com a preocupação de mantê-lo como cliente por muito tempo. Para tanto, o profissional buscou entender os objetivos do cliente e oferecer-lhe um serviço de qualidade. Ao longo da reunião, o gerente procurou estabelecer conjuntamente metas de rentabilidade de curto, médio e longo prazos,
que atendessem às necessidades do correntista. Esse gerente é bom, hein? A preocupação do gerente com atendimento constante às necessidades do cliente é um exemplo de uma técnica de marketing denominada, vamos ver as opções, aftermarketing. A Sesgra Rio agora pegou pesado, galera, pesado, inventou o conceito. Garantia implícita, marketing de conquista, marketing de frequência ou marketing de relacionamento. Galerinha, olha só, a gente viu isso em sala de aula não, né? Na sua casa, quer dizer, né? na nossa sala virtual. A gente falou bastante nas aulas sobre o tal do CRM, Customer Relationship Management. Traduzindo isso, marketing de relacionamento. O que é o marketing de relacionamento? São as ações que qualquer organização realiza no sentido de fidelizar o cliente, de fazer com que esse cliente continue adquirindo os produtos e serviços por meio de todas as ações possíveis que uma organização pode realizar para atender os desejos e as necessidades do cliente, o objetivo principal do marketing. Então a resposta correta dessa questão só pode ser letra E, marketing de relacionamento. Por quê? Vamos voltar no enunciado. Percebe que o gerente, o que ele fez? Discutiu com o correntista os investimentos do banco, com a preocupação de mantê-lo como cliente por muito tempo, relacionamento. Para tanto, o profissional buscou entender os objetivos do cliente e oferecer um serviço de qualidade, para fidelizá-lo. Ao longo da reunião, o gerente procurou estabelecer conjuntamente metas de rentabilidade, debatendo junto com o cliente. Isso sendo feito sempre, aonde que esse cliente vai procurar outra empresa? Nunca. Então jamais poderia ser aftermarketing, esse conceito não existe. Garantia implícita, não há nenhuma garantia, assim a palavra do gerente em relação a esse excelente atendimento que está sendo dado e o relacionamento que está sendo criado. Marketing de conquista, não, porque já é um cliente do banco. Marketing de frequência, também não. Marketing de relacionamento é a opção correta. Letra E, vimos isso durante as aulas. Próxima questão, acompanhando aí na tela. Questão 34. A diretoria de um banco detectou que o maior problema de uma agência era a demora no atendimento aos clientes. O gerente da agência, então, determinou que os atendimentos aos clientes deveriam ser divididos em 3 etapas. A primeira etapa, a triagem, que serviria para direcionar o cliente ao local de atendimento correto e deveria ser cumprida em até 3 minutos. A segunda etapa, o atendimento direto, deveria ser feito em até 10 minutos. E, finalmente, se fosse necessária, a interferência do gerente. O seu atendimento deveria ter a duração de, no máximo, 12 minutos. A ideia era de que nenhum cliente gastasse mais do que 25 minutos dentro da agência e um grupo de funcionários munidos de cronômetros foi destacado para verificar se as tarefas eram executadas dentro dos prazos definidos. Pois bem, a função desse grupo de funcionários, que ficou lá com o reloginho cronometrando a galera, é verificar a qualidade técnica do serviço, a lacuna de serviço, a satisfação do cliente, a recuperação do serviço ou o tal do benchmarking. Galerinha, olha só. Percebe que a questão está falando das pessoas que ficaram cronometrando essa questão do tempo que foi definido para cada etapa do atendimento. Então, pois bem, vamos começar de baixo para cima. Letra E, benchmarking. Esse conceito de benchmarking significa que no mundo nada se cria, tudo se copia. É a chamada troca ética de informações, não é uma espionagem industrial. É verificar práticas que dão certo em outras organizações e adotar na sua própria, adaptando para a sua realidade. Não tem nada a ver com a cronometragem. Letra D, recuperação do serviço. Nada a ver com a cronometragem. Satisfação do cliente. Pelo amor de Deus, você colocou essa. Pensa, não é que isso não esteja certo. Eu até diria que se fosse uma aula de faculdade, eu consideraria correto. Porque o atendimento ocorreu no tempo que foi elaborado pela organização sem atrasos, provavelmente vai deixar o cliente satisfeito, porque esse tempo não teria sido elaborado não pensando na satisfação do cliente. Beleza. Mas nós temos uma outra opção aqui que é a verdadeira mesmo. Porque olha só, lacuna de serviço. O objetivo da cronometragem não é perceber as lacunas, e sim fazer com que seja perfeito. Olha a letra A, qualidade técnica do serviço. Porque o que está sendo feito, gente, é o estudo apenas da cronometragem do tempo. Você concorda comigo que a satisfação do cliente não é só em relação ao tempo de atendimento? E a qualidade do atendimento propriamente dita, frente a frente com quem está atendendo? E a qualidade da prestação de serviços e informações? Isso não foi medido. O que foi medido, segundo o enunciado, é só o tempo. Então isso é algo técnico. A resposta correta, letra A, qualidade técnica do serviço. Se você colocou a letra C, errou. Mas não fique assim mal, depressivo, enfim, porque você foi por um raciocínio correto. Mas você talvez tenha deixado de pensar que o enunciado não falava de outros fatores a não ser o tempo. E só o tempo é a qualidade técnica do serviço, letra A. Questão de interpretação essa daqui. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, ela falava o seguinte, questão 35.
Uma das formas de aumentar a retenção de clientes é reduzir as deserções. Desertar, o cliente ir embora. Um banco que não tenha o pessoal treinado de forma adequada, cujos gerentes não cumpram as promessas de serviços feitas e cujos funcionários responsáveis pelo atendimento ajam com rudeza, está estimulando a deserção de gestão, de serviço, de mercado, tecnológica ou organizacional. E aí, galera, resposta correta qual seria? Que tipo de deserção, isso é, que tipo de motivo de fuga desse cliente é colocada pelo enunciado? Perceba o seguinte, o enunciado está falando que o banco não tem pessoal treinado de forma adequada. Os gerentes não cumprem as promessas. E os funcionários, pelo atendimento, são rudes. Isso poderia ser deserção de gestão? Você poderia até ter colocado essa opção, mas não é, galera. Olha só. Para ser considerado deserção de gestão, teria que estar colocado no enunciado que a culpa é do gerente, que a culpa é da diretoria. E não está falando isso, está falando que o banco inteiro não tem pessoal treinado de forma adequada, que os gerentes não cumprem as promessas e que as pessoas que trabalham com atendimento são rudes. Isso é deserção de serviço. Ninguém faz o seu serviço direito. Nem os gerentes, nem a cúpula, nem os funcionários, e não há uma responsabilização de alguém no enunciado. Então, se você colocou deserção de gestão, não cabe recurso. E sim, deserção de serviço. Essa é a resposta correta. Não é deserção de mercado, nem tecnológica, nem organizacional, porque ela está falando de erros que pessoas cometem ao prestarem o serviço. Letra B é a opção correta. Próxima questão, vamos acompanhar na tela? Questão número 36. Um determinado banco representa um pacote de serviços bem avaliado tanto por seus clientes quanto pela opinião pública em geral, e cobra taxas mais baixas que os seus concorrentes. Essas vantagens são apresentadas em suas propagandas, que são veiculadas em meios de comunicação de massa e obtêm elevadas taxas de copy e recall, isso é, das pessoas visualizarem aquelas informações e retransmitirem essas informações recebidas. Contudo, esse banco conta apenas com 10 agências localizadas em 5 capitais do Brasil e não consegue atender às demandas de todos os potenciais clientes dos seus serviços. O ponto fraco da estratégia de marketing desse banco está localizado no componente do composto de marketing denominado: letra A, praça, B, preço, C, produto, D, pesquisa ou E, promoção. Galerinha, morro de orgulho dessa questão porque a gente viu isso na aula também. Lembram quais eram os 4 P's do mix de marketing? Preço, praça, produto e promoção. Produto é a organização elaborando um produto para atender um possível desejo ou necessidade do cliente. Preço é o valor que será cobrado por aquele produto para que a organização consiga pagar as suas contas e ter o seu lucro. Promoção é a forma que a organização vai promover o produto, fazer com que as pessoas tenham acesso à informação de que aquele produto existe. E praça é onde esse produto vai ser distribuído. E a gente viu durante as aulas que a praça é muito importante, dentro do mix de marketing os 4 itens são importantes, mas a praça é muito importante porque numa praça inadequada o cliente não tem acesso ao serviço. Essa praça tem que ser muito bem distribuída para o cliente saber aonde encontrar aquele produto. Se o banco está fazendo sucesso na sua forma de atendimento, mas ele está presente em apenas 5 capitais com apenas 10 agências, temos aí um problema de praça. Opção correta, letra A. Vimos isso durante as aulas. Outra questão, questão 37. O cross-selling é uma técnica de vendas que incrementa o relacionamento dos clientes com os bancos. Qual das situações a seguir representa um exemplo de cross-selling? Letra A. Ao monitorar os hábitos de compra dos clientes, o gerente identifica o perfil de cada grupo de correntista e segmenta toda a carteira da agência. Letra B. Com base nas informações sobre a família do cliente, provenientes de um empréstimo junto ao banco, seu gerente oferece um seguro residencial. Letra C. Informações pertinentes sobre o impacto dos impostos nos investimentos disponíveis são apresentadas ao cliente no Internet Banking. D. Os clientes preferenciais são selecionados para que a equipe da agência possa efetuar ligações telefônicas agradecendo o relacionamento com o banco. E letra E. Uma série de vantagens em empresas conveniadas, tais como clínicas, academias e cursos de língua, é oferecida para os clientes especiais. Ainda aí na tela, gente, vamos avaliar o seguinte. Primeiro, infelizmente, em administração, muitos termos em inglês são utilizados. Eu sou particularmente contra isso porque deveria existir um aportuguesamento desses conceitos. Mas como são conceitos mundialmente conhecidos, às vezes caem em prova. O que seria o cross-selling? Ela é uma das técnicas de vendas melhores que existem. O cross-selling é quando a empresa atende o cliente na sua plenitude, onde o cliente compra algo que ele estava procurando inicialmente, mas ele sai com mais coisas. Mas isso não é
por uma questão de empurroterapia. Acompanhe aqui comigo. O cross-selling é quando, por exemplo, você vai até uma loja comprar uma meia. E aí o vendedor te atende, te mostra a meia, fecha a venda. Mas ele começa a te mostrar outros produtos, outras soluções para a necessidade que o cliente já tem. Então ele precisa perguntar mais coisas. Então, de repente, você sai lá da loja com a meia, com a calça, com o cinto, com tudo isso. Não porque o vendedor empurrou, mas sim porque ele te ajudou a entender a sua necessidade daquele produto. Isso é cross-selling. Isso faz as organizações venderem muito mais. Então a letra A, ela está errada. Por quê? Ao monitorar os hábitos de compra dos clientes, o gerente identifica o perfil de cada grupo de correntista e segmenta toda a carteira da agência. Isso é segmentação de mercado, a gente viu na aula. Com base nas informações sobre a família do cliente, provenientes de um empréstimo junto ao banco, o gerente oferece um seguro residencial. Percebe? Perceber uma necessidade além daquela inicialmente demonstrada e oferecer um outro produto. Isso é cross-selling. Letra B está correta. Letra C. Informações pertinentes sobre o impacto dos impostos nos investimentos disponíveis são apresentadas ao cliente no Internet Banking. Isso não é cross-selling, isso já é uma programação de opções a serem oferecidas sem o real levantamento das necessidades do cliente. D. Os clientes preferenciais são selecionados para que a equipe da agência possa efetuar ligações telefônicas agradecendo o relacionamento com o banco. E isso é marketing de relacionamento. E letra E. Uma série de vantagens em empresas conveniadas, tais como clínicas, academias e cursos de língua, é oferecida para os clientes especiais. Isso é co-marketing. Isso é fazer um marketing coletivo de várias organizações, onde uma ajuda a outra a angariar mais clientes. Então a resposta correta nesse caso, letra B, que falava sobre a oferta do seguro residencial. Próxima questão, acompanhando aí na tela. Questão 38. O planejamento de vendas no setor bancário tem se baseado na segmentação de mercado como forma de obter mais sucesso nos negócios. Um objetivo da segmentação de mercado é adotar uma abordagem única de vendas para toda a carteira de clientes. B. Concentrar esforços em ações de vendas que sejam bem avaliadas. C. Desenvolver ações de vendas específicas para cada grupo de clientes. D. Reunir em um mesmo grupo clientes com necessidades e desejos distintos de compra. E selecionar os serviços bancários em função do grau de dificuldade. Galerinha, e aí? Qual seria a resposta correta que você colocou na prova? Você colocou letra C, tenho certeza disso. Letra C é a resposta correta. Vamos comentar os outros itens. No caso da letra A, adotar uma abordagem única de vendas para toda a carteira de clientes. Isso não é segmentar o mercado, isso é marketing de massa, como a gente viu o conceito durante as aulas. B. Concentrar esforços em ações de vendas que sejam bem avaliadas. Bom fazer isso, só que isso não é segmentar o mercado. Isso é um esforço que tem que existir por parte de qualquer organização para qualquer tipo de cliente. C. Desenvolver ações de vendas específicas para cada grupo de clientes. Isso é segmentar o mercado. A gente viu que segmentar o mercado é dividir o mercado em fatias de grupos de clientes com características bem parecidas, próximas, para que possa ocorrer uma oferta de produtos e serviços direcionados para essas necessidades em comum desse grupo de clientes. Essa é a resposta correta, letra C. D. Reunir em um mesmo grupo clientes com necessidades e desejos distintos de compra não seria segmentar, seria misturar necessidades diferentes. E letra E. Selecionar os serviços bancários em função do grau de dificuldade. Isso não é segmentação, mesmo porque a questão também não fala do grau de dificuldade de quê. Sendo assim, resposta correta, letra C. Vamos para outra questão que apareceu na sua prova? Questão 39. Essa questão também foi explicada na aula, galera. A gente viu as ferramentas de marketing, a gente viu matriz SWOT, matriz BCG, a gente viu um monte de ferramenta. E olha aqui a questão de matriz SWOT. Questão 39. A matriz SWOT é um instrumento que auxilia os bancos a analisar o mercado e determinar as metas da empresa. Ao elaborar essa matriz, um banco conclui corretamente que: letra A. Aumento do poder aquisitivo das classes C e D no Brasil representa uma força para o banco. B. Cenário econômico negativo do mercado é uma ameaça para o próximo exercício de vendas. C. Forte preparo da equipe em relação às técnicas de venda é uma oportunidade de mercado. D. Protecionismo externo para produtos brasileiros se configura como uma fraqueza para o país. E a letra E. Saída do mercado de um banco concorrente é uma força para que a equipe melhore os seus resultados. E aí, galerinha, qual seria a resposta correta? Vamos relembrar? Matriz SWOT é o seguinte: pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. A sigla SWOT vem do inglês, cuja tradução é essa: ponto forte, fraco, oportunidade e ameaça. Ponto forte e ponto fraco são coisas que as organizações já têm, então são elementos internos e são controláveis, porque ela já possui.
Então, ponto forte, algo bom que já acontece, ponto fraco, algo ruim que já acontece. Oportunidades e ameaças são coisas que ainda não aconteceram. As oportunidades ainda não foram abraçadas, as ameaças ainda não nos afligem. A oportunidade é algo bom que ainda não aconteceu, a ameaça é algo ruim que ainda não aconteceu. Sendo assim, por não terem acontecido, são elementos externos e, sendo assim, incontroláveis. Então, nessa questão 39, a letra A está errada pelo seguinte: aumento do poder aquisitivo das classes C e D no Brasil representa uma força para o banco. Não, isso é uma oportunidade. Não é porque a classe C e D aumentou de renda que o banco necessariamente vai abordar esse tipo de público. Isso é oportunidade. B. Cenário econômico negativo do mercado é uma ameaça para o próximo exercício de vendas. Perfeito, é ameaça. Porque um cenário negativo hoje do mercado pode, no futuro, atrapalhar nossas vendas. E a ameaça é algo ruim que ainda não aconteceu. Letra B está correta. C. Forte preparo da equipe em relação às técnicas de vendas é uma oportunidade de mercado. Se a equipe já está bem preparada, já é ponto forte. Errado. Protecionismo externo para produtos brasileiros se configura como uma fraqueza para o país. Percebe, o protecionismo externo para produtos brasileiros é uma ameaça para o país, porque isso pode não impedi-lo de avançar. E a letra E, saída do mercado de um banco concorrente é uma força para que a equipe melhore seus resultados. Não, é uma oportunidade para que a equipe consiga captar esses clientes do banco que faliu para aquele banco que já existe. Por isso, resposta correta, letra B. Vimos isso nas aulas, galera. Matriz SWOT a gente viu detalhadamente. Próxima questão, sendo a última questão de técnicas de venda e marketing misturados. Fazer perguntas é uma das principais habilidades dos vendedores de sucesso. Para que essa técnica seja utilizada corretamente, é preciso que o profissional compreenda a situação da venda e saiba exatamente o que precisa saber do cliente. Agindo assim, ele evita, letra A percepção dos interesses dos consumidores, letra B, as perguntas difíceis a respeito do produto ou serviço, letra C, o entendimento das necessidades do cliente, letra D, os golpes financeiros que ocorrem na internet. E letra E, os questionamentos vazios ou até mesmo invasivos. Continua olhando aí para a tela, galera. Olha só, isso nós vimos em sala de aula. Os passos da venda, os passos do atendimento. A gente viu que existe, primeiro, a prospecção de clientes. Depois nós vimos que existe a pré-abordagem. A gente viu que existe a abordagem ou apresentação. A gente viu que existe, né, a apresentação propriamente dita, o contorno de objeções, o fechamento da venda e depois o acompanhamento, chamado follow-up, que é o que vai garantir o marketing de relacionamento, acompanhamento. Desculpa a letra aí, galera. Então, olha só, fazer perguntas é uma das principais habilidades dos vendedores, ok? Para que essa técnica seja utilizada corretamente, é preciso que o profissional compreenda a situação da venda e saiba exatamente o que precisa saber do cliente. Então ele tem que evitar a percepção dos interesses dos consumidores. Não, ele tem que perceber os interesses dos consumidores. Essa está errada. Ele tem que evitar as perguntas difíceis a respeito do produto ou serviço? Claro que não. O cliente pode fazer perguntas difíceis à vontade e ele tem que saber responder. O entendimento das necessidades do cliente deve ser evitado? E aí, galera? Evitar o entendimento das necessidades dos clientes. Isso parece um tanto quanto inadequado, ele tem que entender, certo? Os golpes financeiros que ocorrem na internet, não tem nada a ver com o que está no enunciado. E os questionamentos vazios ou até mesmo invasivos, isso sim tem que ser evitado. Não se pode fazer para o cliente questionamentos vazios que não levem a informação nenhuma, ou invasivos, que sejam de questões pessoais do cliente. E vocês lembram que a gente viu isso. Nesse momento em que os questionamentos vazios ou até mesmo invasivos são evitados, é naquele momento importantíssimo onde nós estamos escutando o cliente, depois que nós fizemos a abordagem, e aí sim, com base nessas informações, nós faremos a apresentação das soluções para o cliente. Se fizermos questionamentos vazios, não teremos nada a apresentar para o cliente que seja de acordo com a necessidade e desejo dele. E se fizermos perguntas invasivas, o cliente vai sentir que a sua intimidade está sendo invadida, são perguntas que possivelmente alguém faz que não tem nada a ver com o produto ou serviço que ele quer adquirir, e certamente ele vai rejeitar a continuidade daquele atendimento. Galerinha, como a gente viu nas aulas, lembra que eu comentei para vocês que técnicas de venda, atendimento e marketing se misturam? Podem perceber que nessa prova, técnicas de venda era o nome do assunto, mas tinham questões de marketing.
Atendimento era o nome do assunto, mas tinham questões de legislação ou de marketing, e incluindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, quer dizer, a gente percebe realmente uma mistura, porque os assuntos são todos correlatos. Não adianta, galera, vocês estudarem de uma forma isolada, assunto por assunto isoladamente. As questões hoje em dia são multidisciplinares. Por isso, nós aqui do Aula Móvel, e aqui no caso com marketing, vendas e atendimento, eu, Wendel, Léo, a gente deu a maior importância para essa questão multidisciplinar. Então, sempre estejam conosco para tudo aquilo que vocês precisarem, para outros concursos, sempre vocês vão perceber que a forma que nós vamos explicar para vocês é dessa forma totalmente multidisciplinar, para que você consiga interpretar as questões. Perceberam que todas as questões são teóricas, mas usando exemplos dos bancos, ou usando exemplos de atendimento? O exemplo ser relacionado a um banco ou a uma padaria, isso não importa. O que importa é que as questões elas são teóricas, mas envolvem exemplos, para tentar confundir o candidato para que ele responda de acordo com a sua opinião. E vocês tiveram todo o preparo necessário para responder de forma teórica e interpretativa todas essas questões. Sucesso para vocês, boa sorte, realizem seu sonho. E quando eu entrar numa agência do Banco do Brasil, precisando de um empréstimo, por favor, juros baixos, ok? Até mais, galera. Tudo de bom para vocês.